Dando segmento aqui, né? Nós agora vamos aprender a montar a tabela de atributos para que posteriormente possamos fazer o cálculo da área das feições aqui no Shapefile. Então, inicialmente, antes de fazer esse cálculo, nós vamos precisar aprender a fazer a adição do campo na tabela de atributos. Para abrir a tabela de atributos, nós vamos posicionar o cursor em cima do nome do Shapefile e clicar com o botão direito do mouse. Vai abrir esse menu de contexto com diversas opções, né? Nós vamos escolher aqui abrir a tabela de atributos. Então teremos a tabela de atributos, sendo que cada linha dessa tabela é correspondente a uma feição aqui no mapa. Então, se eu clicar em uma linha, ela vai me mostrar a qual feição é correspondente. A associação dessas informações da tabela de atributos com as feições no mapa são uma das funções mais interessantes do arquivo Shapefile, porque a partir dessa associação nós conseguimos fazer diversas análises, né, de cada uma dessas feições. Supondo que estivéssemos aqui com um mapa de municípios, né, esse mapa teria cada um desses municípios seria correspondente a uma das feições aqui no mapa. Então nós poderíamos colocar aqui para essa feição um nome, né, atribuir um nome como se fosse o nome de município. Poderíamos atribuir uma população feminina, uma população masculina, uma população geral, uma média de idade, diversas informações, né, que estaria associado a esse município fictício, permitiria diversas análises posteriores, né. Aqui no caso, então, nós vamos criar mais um campo, né, que vai corresponder a uma informação que nós vamos ter para as feições que a gente tem no mapa. Muito provavelmente o tomador, né, quando enviar o shapefile deles, vai passar essa informação de maneira muito semelhante, né? Simplesmente vamos ter as feições desenhadas no mapa e nenhuma outra informação na tabela de atributos. Porém, pode ser, né, que tem algumas informações associadas, aí vai depender do trabalho feito pelo tomador. Vale ressaltar também que, via de regra, né, quando você tem um arquivo shapefile, cada feição no mapa corresponde a uma única linha na tabela de atributos. No entanto, pode ser que, dependendo da edição feita, duas ou mais feições correspondam a uma única linha. Então agora nós vamos lá aprender a adicionar esse campo na tabela. Aqui no QGIS, para que possamos fazer isso, nós vamos precisar alternar o modo de edição. Porque quando a gente abre um shapefile nesse programa, por padrão, ele mantém esse campo fora de edição, possibilitando simplesmente a visualização. Para habilitar a edição, nós vamos vir aqui neste ícone do lápis, que se chama alternar modo de edição. Vamos clicar com o botão da esquerda e pronto, agora estamos com o modo de edição habilitado. Aqui no QGIS é legal, é fácil, né, visualizar que o modo de edição está habilitado, porque cada um dos vértices, né, das diversas feições que a gente tem no mapa está marcado com uma cruzinha vermelha. Outra forma de visualizar que está em edição é que diversas opções que fazem transformações no shapefile estão habilitadas. Para adicionar a coluna, né, que é o campo que nós estamos querendo adicionar, para entrar com a informação da área, nós vamos vir aqui aí neste botão, nova coluna, e vamos clicar nesta opção. Aqui ele vai permitir que a gente crie um nome para
para esta coluna, a informação que nós vamos adicionar é a área. Eu já vou deixar demarcado a unidade de medida, que é hectares, né? Que é a unidade de medida que a gente trabalha como agente técnico do FEIDO. Vale dizer que o QGIS, ele, quando você está trabalhando com projeção UTM, ele já define como unidade de medida de área 1 metro quadrado, mas aí no momento que a gente for fazer o cálculo da área, eu demonstro como a gente faz já essa conversão automaticamente de metro quadrado para hectares. O comentário não precisa ser preenchido, é uma espécie de apelido do campo. Por que existe esse comentário, né? Porque o nome, existe uma limitação de número de caracteres para o nome do campo. Então, caso você queira expor a tabela em algum outro lugar, mas não queira trabalhar com um nome limitado e sim com um comentário, você pode trabalhar com esse comentário, que é a espécie do apelido do campo. Aqui no caso a gente não precisa fazer isso, como esse campo não é obrigatório, a gente deixa em branco. E o tipo? O tipo é muito importante definir bem, porque ele vai expressar com clareza a informação que a gente deseja adicionar. Vamos pensar aqui. A área, ela não vem em números inteiros, né? E sim em números reais, porque a gente precisa de campos decimais na informação de área. Então eu venho aqui, escolho o número decimal, né? Que é um número real. E aí ele me abre a opção de largura e precisão. A largura é o número de algarismos que esse número vai ter. Eu vou trabalhar com 5 algarismos, porque a gente sabe que dificilmente vamos ter uma área, né, em restauração muito grande. Caso você tenha uma área que ultrapasse os 4, 5 algarismos, né, você pode adicionar mais. E desses 5 algarismos eu vou usar 2 como casa decimal, para ter uma precisão um pouco melhor dessa informação de área. Só retornando aqui ao tipo, é interessante notar que além do inteiro, que seria o caso de usar o número inteiro, né? Naquele exemplo do município para a população, nós deveríamos usar o número inteiro, né? Porque nós não temos número decimal quando se trata de número de população. E nesse mesmo exemplo do município, se eu quisesse trabalhar com o nome do município, né? Se meu campo a ser criado fosse o campo nome, eu trabalharia com texto. A data é uma informação muito interessante, mas para quem trabalha em campo, né, coleta informações de campo e precisa da informação de quando, em que ocasião, né, em qual dia aquela informação foi colhida. Então aqui a gente mantém número decimal com largura de 5 algarismos e 2 casas decimais. Vamos dar um OK aqui. Note-se que o campo área foi criado. E aí? Vamos supor agora que eu quero discriminar dentro desse shapefile a informação metodologia, né? Que eu queira colocar cada uma dessas feições, qual metodologia de restauração vai ser utilizada. Vou fazer a mesma operação, o botão nova coluna, vou adicionar o nome aqui, método, porque por conta da limitação do número de caracteres no nome do campo. Aí aqui sim, comentário, eu poderia expor o que eu estou pretendendo com esse campo, né? Metodologia de restauração. Colocaria aqui que é um campo textual, porque eu vou precisar escrever se é plantio total, enriquecimento, cercamento, né? São informações escritas. E aqui eu colocaria a largura do campo, que é o número de caracteres que eu vou precisar para descrever essa metodologia.
Como no caso aqui a gente vai se ater somente ao cálculo de área, eu não vou adicionar esse campo, tá? Uma vez adicionado o campo área, então eu posso salvar esse campo em salvar alterações nesse ícone mais clássico aqui de salvar alterações, que é o disquete, né? Salvei as alterações e fecho o modo de edição. Fechei o modo de edição. Então no próximo vídeo a gente aprende a fazer o cálculo da área.